Fala, meu povo lindo, que é chegando pra gente resolver mais questões, fazer mais revisão e simbora continuar. Na pegada que a gente tava de química orgânica, a gente vai resolver mais uma questão sobre tensoativo, que quem já tá acompanhando os vídeos aqui no canal já sabe o que eu falei. Tensoativo cai muito, minha gente, mas nem gosta, então vamos praticar, vamos saber mais sobre ele, né? A questão de hoje foi a questão 126 da prova azul do Enem 2018, questão massa, que vai dar pra gente dar uma revisada a mais. Lembrando que já tem questão resolvida aqui no canal falando sobre tensoativo, gente, eu vou deixar o link. Se você ainda não assistiu, assiste lá, porque sério, lá eu falo de uma maneira bem mais completa sobre tensoativo, coisas que vocês precisam saber, beleza? Então não esquece de acompanhar lá. Primeiro, dá um pause nesse, assiste lá a outra, depois tu volta pra ver essa daqui, porque aí tu já vai estar manjando tudo, jogando fácil, tranquilamente nessa parte aí, porque pode ser que apareça lá na tua prova, hein? Vamos lá. A questão dizia assim, ó, gente. Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico. Isso, gente. Tensoativo é isso que tu tem que saber. Tensoativo, ele tem que ser anfifílico, ou seja, ele precisa ter uma parte polar e uma parte apolar. A função do tensoativo é diminuir a tensão superficial, é fazer a ponte entre o polar e o apolar, é fazer com que a gente consiga misturar ali o polar no apolar, que eles são agentes emulsificantes, beleza? Então já vai guardando isso daí. Então, tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico. É o que mais tu precisa saber sobre os tensoativos. Isto é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica e outra hidrofílica. Gente, essa parte hidrofóbica é uma parte apolar. Então, vamos anotar aqui, ó, apolar. Essa parte hidrofóbica, que também pode ser chamada de lipofílica. A parte hidrofóbica, ela tem aversão à água, ela vai interagir com a gordura, com o óleo. Essa parte hidrofóbica é uma cadeia carbônica grande, que é para ser apolar, uma cadeia hidrocarbônica, para interagir com a parte apolar, beleza? E ela tem uma parte hidrofílica, que é a parte polar, que é justamente a cabeça polar do tensoativo. A gente diz assim, que o tensoativo ele tem uma cabeça polar e uma cauda apolar. A cabeça polar é hidrofílica, a cauda apolar é hidrofóbica, beleza? Cabeça polar hidrofílica interage com a água. A cauda polar hidrofóbica interage com o óleo, com a gordura. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 40 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho comparado ao sabão. Gente, a gente considera o sabão como tensoativo natural, é um tensoativo, o sabão na verdade, ele é um sal derivado de ácido graxo, beleza? Se a gente tiver um sal orgânico, um sal derivado de ácido graxo, ele vai ser um sabão. E os detergentes a gente considera como tensoativos sintéticos, são sais derivados de ácido sulfônico, ok? Então guarda isso aí na cabeça, sabão, ele é sal derivado de ácido graxo. E os detergentes são tensoativos sintéticos, são sais derivados de ácido sulfônico. A estrutura de um sabão, em geral, é assim, RCOO, O-NA+, onde a cadeia carbônica ela é derivada de um ácido graxo. Então, isso aqui, ó, é derivado de ácido graxo, que é para ser justamente uma cadeia hidrocarbônica grande, beleza? É essa cauda apolar. Isso é o sabão, ele é derivado de ácido graxo. E os detergentes, eles são sais derivados de ácido sulfônico, beleza? Então a gente pode anotar aqui, ó, detergente, sal derivado de ácido sulfônico. Que é o SO3H, beleza? Então a gente vai ter isso aí. E o ácido graxo, tá aqui uma estrutura de um ácido graxo, RCOOH. Esse é um ácido graxo, sendo que essa cadeia carbônica ela tem que ser grande. Basicamente, o que é um ácido graxo? Ele é um ácido monocarboxílico, ele só tem uma carboxila com a cadeia carbônica grande, beleza? Aí vamos lá. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 40 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho
comparado ao do sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles resistência à degradação biológica por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõem a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. Então, gente, vê o que ele está dizendo. Ele está dizendo que esse detergente aí, né, ele é um tensoativo aniônico e que ele causou grandes problemas porque ele era resistente à biodegradação, ele se acumulava por muito tempo. Porque ele não era biodegradável. E ele não era biodegradável por causa dos diversos carbonos terciários que compõem a cadeia hidrofóbica desse tensoativo. Ou seja, ele tinha uma cadeia carbônica muito ramificada, tinha muito carbono terciário. Quanto mais ramificação tiver lá, gente, menos biodegradável vai ser esse tensoativo. Para ele ser biodegradável, o ideal é uma cadeia linear, cadeia sem ramificações, com menos ramificações. Quanto mais ramificação tiver, quanto mais carbono terciário, mais difícil vai ser a degradação desse tensoativo, beleza? As ramificações na cadeia dificultam sua degradação, foi isso que ele botou logo aí, ó, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou à sua substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias lineares, porque quando a gente tem essas ramificações, quando tem muito carbono terciário, dificulta a degradação, que faz com que ele seja mais persistente no meio ambiente. Qual é a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto? Gente, o tensoativo que ele mencionou no texto foi um tensoativo aniônico, né, persistente, ou seja, foi um tensoativo aniônico cheio de ramificações. Então, para a gente resolver essa questão, o primeiro passo é procurar um tensoativo aniônico, o segundo passo é procurar o que tiver mais ramificações. Só isso. Como é que a gente sabe se um tensoativo é aniônico ou catiônico? A gente já tem vídeo explicando, já falei para vocês, lembrem-se de dar uma olhadinha lá no vídeo que tem explicando direitinho essa parte do tensoativo ser aniônico ou se ele ser catiônico, tá certo? Aqui na questão a gente poderia fazer uma análise da seguinte maneira. Vamos lá, deixa eu na verdade explicar logo para vocês, fazer aqui logo para vocês um lembrete, né, de como é um tensoativo aniônico e catiônico. Gente, imagina aqui, por exemplo, uma cadeia assim, bem grande, aqui o foco não é a cadeia, é só vocês verem aqui. Imagina que aqui no final tenha C dupla O menos N a mais. Isso é a estrutura de um sabão, beleza? Que é um sal derivado de ácido graxo. Como é que a gente vê se esse bicho é um tensoativo catiônico ou aniônico? Imagina essa estrutura dentro de água. Colocando ela na água, a gente vai ter a dissociação aí na ligação iônica. Gente, N a mais é esse cátion sozinho aqui que vai se dissociar, se dissolve completamente em água. Repara que esse cátion ele não está agarrado a nenhuma estrutura apolar, que é a cauda hidrofóbica. Para ser o tensoativo, ele não precisa ter a cabeça apolar e a cauda apolar. Que é a parte que está agarrada com a cauda apolar? É essa estrutura aqui. A gente diz que isso aqui é a cabeça polar do nosso tensoativo. E tudo isso aqui é a cauda apolar do nosso tensoativo. Então, a gente tem aqui a cauda apolar, ou hidrofóbica, e a gente tem aqui a cabeça polar, ou hidrofílica. Gente, nessa cabeça polar, lembra que o Na+ é sozinho, se dissociou. Nessa nossa cabeça polar, a gente tem um ânion aqui, que é o O- que está agarrado lá com a cadeia toda. Se a gente tem um ânion na cabeça polar, isso é um tensoativo aniônico, beleza? É isso que a gente quer lá na nossa questão. Na nossa questão, a gente quer um tensoativo aniônico, é isso que eu vou procurar. Então, por exemplo, saca nessa letra E, tanto na letra D quanto na letra E. Vamos fazer aqui a letra D. Na hora que ocorrer a dissociação, onde eu tenho aqui o cátion e o ânion, ocorreu a dissociação. Gente, quando ocorreu a dissociação, Cl- se separou, é uma estrutura sozinha, polar, se dissolveu em água. A cabeça polar que está agarrada à cauda é um cátion, N+. Se é um cátion, então aí eu tenho um tensoativo catiônico, porque é essa cabeça polar que está agarrada com a cauda apolar. A cabeça polar é um cátion, então tensoativo catiônico, a gente já pode cortar a letra D. Repara que na letra E eu tenho a mesma coisa. Dissociou aqui, colocou em água, dissociou, separou o cátion do ânion. Cl- ele está sozinho nessa brincadeira, ele vai se dissolver completamente. A cabeça polar que está agarrada à cauda, repara que é um cátion.
a gente tem um cátion como cabeça polar ligado à cauda polar. Se a gente tem um cátion na cabeça polar, ele é um tensoativo catiônico e a gente quer um tensoativo aniônico, corta a letra E. Olhando lá a letra A, gente, repara que a parte polar dessa estrutura é isso aqui, essa hidroxila, é a parte polar. Porém, aí eu não tenho uma ligação iônica, eu não tenho cátion e ânion. A gente vai classificar esse tensoativo como tensoativo não iônico. O que é um tensoativo não iônico? Quando a cabeça polar dele não é nem cátion nem ânion, beleza? Então eu tenho tensoativo não iônico, não é o nosso caso, porque o tensoativo não iônico não é nem catiônico nem aniônico. Ficamos então entre letra B e letra C. Repara que nas duas, quando tem a dissociação, sai o Na+, que se dissolve sozinho, e a cabeça polar é o SO3-, que é justamente o que vem do ácido sulfônico, o SO3H, quando a gente tira o H+ de lá, beleza? Então a gente tem aqui, a cabeça polar é um ânion, por isso tensoativo aniônico. Assim como na letra C, ó, dissociou, saiu o cátion, que tá sozinho, aí ele vai se dissociar, vai se dissolver, e na dissociação, o SO3- ele ficou grudado com a cauda polar. Então, em ambos aí, eu tenho como cabeça polar um ânion, logo a gente tem tensoativo aniônico. Só que a gente quer o tensoativo aniônico persistente no ambiente, ou seja, o que não é biodegradável. E ele disse que o que não era biodegradável era o ramificado, era o que tinha mais carbono terciário. Então, gente, olhando bem essas duas estruturas, quem é o nosso tensoativo aniônico persistente no meio? É o tensoativo da letra B, que ele está cheio de ramificações. Olha quantos carboninhos aqui terciários a gente tem. Gabarito da gente, galera, letra B de bola. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido tudo. Se liga, não esquece o que eu falei, não. O tensoativo cai muito, então não esquece de revisar isso daí, tá certo? Não esqueçam também, aproveitando aqui a deixa, não esqueçam também de deixar o seu like, o comentário se estiver gostando, compartilha com os amigos, fala para todo mundo, gente, olha lá no canal de Quinha, Química com Quinha, tem revisão todo dia, tem questão do Enem todo dia, discutida, comentada e trazendo além, né, que eu sempre tento trazer ainda mais coisa do que somente a questão para vocês. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!